De volta com Personalidades, eu tô aqui na casa da Micheline e do Alex Rocha, e enfim. Aí eu terminei o bloco falando de Peninha e tal, e aí vamos retomar o Peninha, falando um pouquinho da tua juventude, que Peninha teve assim, uma importância nisso tudo. Teve. Minha de uma geração inteira que... após os ensaios de teatro que a gente fazia no salão paroquial, nós nunca tivemos, na época não havia um espaço para ensaiar teatro e tal, e nós escrevíamos os nossos próprios textos, a gente... Mas tinha público? Tinha público, porque a gente vendia os ingressos tudo antes. Ah, tá. Mas a gente escreveu peças de protesto, a gente escreveu peças culturais aqui da região, e após os ensaios, Peninha tinha que nos aturar lá. Então tinha uns que tinham dinheiro para o x-salada, outros não tinham, era uma mordida daqui, outra dali, mas o Peninha é um lugar assim que marcou a nossa juventude, porque era no Peninha, então o Peninha já é o point, o Peninha é praticamente, eu considero assim, no âmbito do lazer, no âmbito da sociabilização, da integração da juventude de uma época, o Peninha é parte do nosso patrimônio histórico-cultural. Eu considero assim o patrimônio porque ele tem a ver com a convivência das pessoas, ele está incorporado na vida de uma geração. Agora falando em Micheline, como é que vocês se encontraram assim? Olha, a Micheline, ela foi uma coisa muito casual. A culpa é da irmã dela, na verdade. A irmã dela a irmã dela mais velha, a Vani, um dia me encontrou. Foi bem assim, tá? Então ela que assuma essa responsabilidade hoje. Ela disse, eu tenho uma irmã para te apresentar. A nossa luta contra a municipalização do ensino, porque isso não era uma coisa muito resolvida com a rede estadual, a gente não queria esse conflito, tinha que compreender o professor da rede estadual, a estruturação, a aquisição da frota, os equipamentos, o material didático pedagógico, o material esportivo, as reformas das escolas que precisavam, né, e por certo ainda precisam de investimento. Então aprendi muita coisa, porque a gente trabalhou incansavelmente. O mais difícil mesmo às vezes é a relação partidária, porque ali existe, muitas vezes, concorrem na relação do trabalho profissional, do trabalho administrativo, porque um secretário ele tem que ser muito administrativo, ele tem que ser político na medida do possível, mas ele tem que ser administrativo, porque ele não tem às vezes uma equipe completa, eu não tinha um secretário executivo, nós tínhamos ali uma equipe que trabalhava em conjunto, mas assim, muito difícil a relação, por exemplo, quando tu encontra no companheiro próximo o distante, no companheiro próximo o adversário, o concorrente, aquele que muitas vezes tem inveja, cobiça, né, desejo de estar no teu lugar e fica puxando o tapete. Do que tu tem inveja? Com isso não dá. Do que tu tens inveja? Uma invejinha boa, assim. Bom, na verdade eu tenho duas invejinhas boas então. Primeiro, uma é de quem consegue fazer viajar. Eu viajo pouco e acho que as pessoas que viajam, elas estão dedicando a uma parte da sua vida a uma coisa que vale a pena, que é viajar, quer conhecer, quer se distrair, e isso é muito legal. E outra coisa que eu consigo também Tem inveja? Eu consigo inveja e olhar com admiração também é para quem tem uma vida simples e com desapego, perfeito, é isso. Eu acho que o desapego, a simplicidade, não que eu tenha, não que eu seja apegado demais, mas eu gostaria ainda de ser mais ainda. Tanto é que às vezes eu me desfaço de algumas coisas que eu tenho, né? Eu já tive objetos que eu considerava verdadeiras relíquias, e algumas são mesmo, que eu doei. E se arrependeu? Não. Não? Não. Eu sou defensor de algumas coisas, por exemplo, roupa, calçado, coisas que ocupam um lugar na tua casa e que poderiam servir para outra pessoa. Porque assim, a coisa é que quando tu guarda demais, tu tem que fazer a manutenção daquilo. Tu tem que cuidar, tu tem que ficar, né, às vezes lavando, etc, etc. Quando ele poderia servir para alguém. Então eu gosto muito de viver, eu gostaria de viver mais ainda, de uma maneira mais essencial. Falando em educação, a gente estava falando de que
tu foi secretária de Educação, e aí eu tenho que fazer meu merchan sobre o xodó da tia Joyce, que é a escolinha onde fica o meu xodózinho ficar. Porque eu sei que lá, assim, além de todo o conteúdo, além de o local ser seguro, legal, eu sei que lá tem muito amor. 21 anos tendo uma escola não é pra qualquer coisa. Não é verdade. Pra qualquer um, né? Só que ao mesmo tempo do Peninha, 21 anos no mercado. 21? Não é fácil. Consolida-se pelo seu histórico, pelo seu trabalho, né? Realmente é uma bela por história. Si, né? É uma bela história, realmente, é verdade. E depois tem o Extensão X, vai até o terceirão, sempre com uma equipe muito legal, acompanhando sempre de perto a Joyce e os jovens. Tu aceita bem críticas? Eu defendo muito a dialética, né? Ou seja, tu ouve sempre os contrários, faz o contraponto, eu gosto disso. Desde que seja feito com o devido respeito, eu procuro ser muito cauteloso na hora de fazer críticas, porque é da maneira como eu entendo que elas devam ser feitas também a mim. Principalmente quando elas vêm carregadas de um argumento, né? Eu acho que daí fica melhor. Então, quando a pessoa é franca, claro, ela não precisa ser ofensiva, mas ela pode falar a verdade, ela pode dizer o que ela pensa e contribuir com o teu crescimento pessoal. Isso é uma coisa muito positiva. E eu não consigo trabalhar no campo da falsidade como uma forma das minhas convivências sociais. Eu não consigo, eu tenho que sempre trabalhar e deixar as coisas claras, clarear as coisas. Isso acaba selecionando um pouco as pessoas que convivem contigo. Com certeza. Eu já tive alguns problemas, não tenho dúvida quanto a isso, mas aos poucos eu fui também cultivando muitos amigos que sabem diferenciar as coisas, né? Então, felizmente, eu sempre estou renovando amigos. Isso é uma coisa muito legal. Mas isso é legal porque a gente tem também, talvez, a ideia errônea de que nós temos que ser amigos de todo mundo e todo mundo tem que gostar da gente, todo mundo tem que nos aprovar. Mas, na realidade, a gente tem que estar perto das pessoas que gostam da gente, que a gente gosta também. Eu concordo contigo. Chega numa certa fase da vida que talvez tu não tenha que provar mais muita coisa para ninguém. O que eu já tinha que provar, talvez eu tenha provado. Já agradei quem eu tinha que agradar e desagradei quem eu tinha que desagradar. Então eu não sou simpático gratuitamente. Agora, quando eu simpatizo também, eu sou um bobão. Falaste em viagem, vamos supor que eu tenho 3 passagens, um mês, não te preocupa com nada, tá? Vai dar tudo certo. Eu tenho aqui pro Havaí, pra Suíça e pra Machu Picchu. Pra onde tu vai? Primeiramente eu iria pro Machu Picchu. Ai, eu te certeza que tem. Primeiramente para Machu Picchu, eu acho que as pessoas têm até que se preparar, porque tu vai estar diante de um acúmulo de energia, de um acúmulo de espiritualidade, de conhecimento do berço de algumas civilizações aqui da América, hoje conhecida como América Latina, que vão te transportar para inimagináveis situações mentais, inclusive. A gente percebe, depois de muito tempo, que a história mesmo, né? A história com H maiúsculo, ela tem se reescrito. Muitas vezes, depois de vários anos, se reescreve ou se descobre um outro lado. O que tu achas que, da nossa história atual, do Brasil aqui, vai ser reescrito, vai ser descoberto que tinha algo por trás que não era falado, que foi só a versão dos vencedores? O que tu acha que daqui 50 anos vai ser revelado? É muito importante refletir sobre isso, porque aquele que estuda história não é um privilegiado somente para fazer esse tipo de análise, né? Quem estuda aí a sociologia, a filosofia, a geografia, as artes, a literatura, ele também pode fazer algumas leituras. E também quem não estuda pode fazer ao seu modo, evidentemente. Felizmente a gente hoje pode fazer uma leitura num outro campo da história, que é a história das mentalidades, as pequenas histórias. Hoje a gente pode contar com toda tranquilidade a sabedoria da história da mulher, a história do trabalhador, a história do indígena a partir de um outro olhar, a história da cidade, do cotidiano, temas que a história tradicional não contemplou, pelo menos no meu tempo de estudante da educação básica. No momento que nós estamos vivendo, né, já estamos vivenciando provavelmente já vivenciamos agora a 5ª eleição democrática desde 1989. Eu acredito que cada vez mais as pessoas vão poder contar a história brasileira de uma outra forma.
fazendo uma outra análise histórica, possibilitando que a história das cidades seja melhor contada, que a história das lutas sociais, da arte, da cultura, a própria história da educação, a história da comunicação. Eu acredito que a gente vai ter muitos viés da história para estudar. Mas o nosso interior é cheio de histórias que não foram contadas. A nossa cidade é cheia de história, de pessoas. Vamos avaliar a evolução humana, tá? Porque teve seus estágios em que a gente usou mais a nossa capacidade física, mais a nossa capacidade mental, mais a nossa capacidade espiritual, ou não, também não sei. Mas a gente sabe que a gente vai passar por esses ciclos. Qual é o próximo ciclo de evolução da humanidade? O que vai despertar? O que tu achas que o ser humano vai despertar para o quê? Ou não vai dar tempo de despertar? Talvez uma reflexão possa nos levar ao que a gente falou ainda há pouco. Quem sabe o desprendimento? Quem sabe o desprendimento? Porque a massificação tecnológica hoje, a massificação do consumo, a alienação ideológica, a alienação do fundamentalismo que a gente vê em muitas partes do mundo e em certa medida também aqui, né, o fundamentalismo religioso muitas vezes e a alienação às vezes ideológica, religiosa, e principalmente o que eu considero mais perigoso é o apego à futilidade, né? A alienação cultural, eu acho ela muito perigosa, porque hoje as pessoas não adotam nenhum tipo de critério para gostar de uma música, não selecionam nada para ver um certo. Eu acho que o próximo passo, respondendo a tua pergunta, seria assim, quem sabe a cultura do desapego. Não vai ser nenhuma novidade, nós já temos comunidades inteiras aí que trabalham o desapego, e eu acho que a gente vai conseguir conviver com o materialismo, com a tecnologia, mas vai trabalhar um uso mais racional disso. Talvez isso vá fazer com que a humanidade possa olhar mais para si, para a solidariedade, para a gentileza, para a cortesia e extirpar, quem sabe, ou caminhar nesta linha de se tirar algumas defasagens históricas, por exemplo, quando a gente alcança o topo da nossa tecnologia, mas ainda tem gente que morre de fome. A gente tem gente que morre de sede, enquanto há abundâncias demais em outros lugares. Eu acho que a humanidade só vai ser realmente grandiosa quando ela conseguir equiparar os direitos, o acesso à alimentação básica, ao estudo, ao ensino, à água e à dignidade. Se nós não superarmos isso, toda a nossa tecnologia vai representar o que para nós? Fica uma pergunta, né? Tu disseste que tem um monte de vinil? Gosto muito de vinil. O que tu gosta de ouvir, assim? Olha, eu gosto muito, sempre que posso, eu ouço alguns clássicos internacionais, do rock internacional. Tipo? The Purple, Nazaré, gosto muito. Gosto do rock brasileiro dos anos 80, que talvez eu não tenha vivenciado muito naquela época, mas gosto muito de Paralamas, de Engenheiros, gosto de ouvir bandas bacaninhas que a gente na época até achava alienantes e hoje a gente vê que como eram boas diante do que nós temos hoje. E também assim a Dire Street, esse pessoal eu gosto muito. Agora, o que eu gosto mesmo e ouço a maioria do tempo é Bossa Nova. Eu sou muito apaixonado por Bossa Nova, porque também tem uma leitura contextual aí do Brasil dessa época. Que voz tu destaca, assim? João Gilberto. João Gilberto. O João Gilberto cantou uma música, não é à toa, porque o pessoal da Bossa Nova era considerado desafinado, né? Então, tanto é que ele gravou: se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido iguais aos seus. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Gosto muito de ouvir João Gilberto, que nem sempre foi o compositor, mas principalmente os compositores como o Chico, Vinícius, o Edu Lobo, o Carlos Lira. Eu acho que nós temos uma riqueza musical, uma cultura musical entre as melhores do mundo. Nós temos que nos orgulhar muito disso. Infelizmente, por conta de alguns projetos ensandecidos da cultura musical, das gravadoras, da produção, certos gêneros estão aí se atravessando, efêmeros, vão durar pouco tempo. Esse efêmero está durando? O efêmero está durando muito. Estou bem preocupado. Está durando muito. Tu falaste que tu gosta muito de rádio, tu é um rádio ouvinte? Sou um rádio ouvinte. Às vezes eu ouço até que tem alguns comentaristas assim que eu não gosto de ouvir. Mas eu até ouço para fazer um contraponto, fazer umas análises. Agora, eu gosto muito de ouvir
de ouvir rádio. Acho que eu sou um rádio ouvinte. Eu durmo ouvindo rádio. Sério? Com um fonezinho. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é ouvir o rádio e, na medida do possível, eu ouço rádio durante o dia. Eu gosto de ouvir música, gosto muito de jornalismo, muito. E programas de variedades, inclusive, eu gosto muito, né? Inclusive do programa que a cara apresenta diariamente. Eu vou te fazer uma pergunta bem difícil, principalmente para um artista responder. Se tu tivesse que abrir mão de um dos teus sentidos, qual seria? Nossa! Puxa, que pergunta difícil. Talvez a audição. A audição? A audição. Tu deixaria o olfato e tiraria a audição? Como poderia ser eu, um ser que aprecia o cheiro, principalmente depois de apreciar a cor púrpura de um cabernet translúcido na luz, aqui, né, na luz, e sentir o seu sabor após abrir aquela rolha? Não posso abrir mão. Eu prefiro não ouvir a minha bossa nova, mas não deixar de provar os sabores da vida, que são muitos. Se tu tivesse que manter um único sentido dos 5. A visão. A visão eu precisaria manter. Eu acho que a visão nos permite não somente olhar a vida óbvia que se descortina diante de nós, mas talvez até aquela visão mais subjetiva, né? Porque nem todo mundo também que vê apenas com os olhos consegue enxergar as coisas. Eu gostaria de continuar vendo e tendo a percepção através da visão, né? Fazer análise e tal. Se tu pudesse escolher assim, qualquer obra que já foi feita de artes plásticas, pode ser uma pintura, pode ser uma escultura, pode ser qualquer obra de qualquer grande artista plástico, que seria dado para ti como tu fosse o autor. Que obra tu queria que fosse do Alex Rocha? Eu acho que, como sonhar não custa e as pretensões aqui são todas gratuitas, Guernica de Picasso, uma obra gigante. Eu gosto de obras de grandes dimensões, é uma obra social, né? Ele se dedicou a esse trabalho num momento crítico do seu país, da Espanha, e essa obra se transformou uma obra inimiga da Espanha, com muita restrição para voltar para lá um dia. Rigor com relação aos seus pensamentos, que muitas vezes leva ao fundamentalismo, e que o mundo que já veio para nós com tantas belezas continue sendo preservado numa sociedade mais sustentável. Eu diria assim, mas a curtíssimo prazo mesmo, pintar e escrever para mim já estaria muito bom. Ai, que ótimo. Para nós também. Alex, muito obrigada pela entrevista, adorei, muito obrigada mesmo por nos receber na tua casa. Muito obrigado, Karen, eu desejo a ti e a toda a equipe muito sucesso e que esse programa tenha vida longa, saúde. Ah, que bom. Eu fico por aqui hoje agradecendo a Clínica Veterinária São Francisco, que lá a gente também pode ler. Eu tenho meu xodózinho que fica no xodó, mas eu tenho meus outros xodózinhos de 4 patas, meus filhinhos de 4 patas, que eu deixo com muita confiança lá no Dr. Fábio, que eu sei que ele é uma pessoa maravilhosa, toda a equipe dele, na Clínica Veterinária São Francisco. Obrigada a vocês e a gente se encontra na semana que vem com outra grande personalidade. Tchau, tchau.